Oi, galera. Eu estava estudando um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia, que a gente vê lá em Apocalipse 3, e sobre a diferença entre a gente se sentir autossuficiente e a gente realmente entender a nossa necessidade de Jesus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre um coração muito perdoado. Então, em Apocalipse 3,17 diz assim: Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim o ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. A igreja de Laodiceia, na época, ela fica onde hoje seria tipo a Turquia ali. E era tipo uma rota comercial, mó chique e tal. Então, tipo, era uma cidade rica, porque tinha muito comércio, eles também tinham muita cultura, muita religião. Então, assim, em característica da cidade ser assim, as pessoas da cidade tinham a mesma mentalidade. E, consequentemente, as pessoas são a igreja. Então, aí a gente fala que a igreja tinha essa mentalidade, mas a gente está falando dos cristãos de Laodiceia, que estavam se achando autossuficientes. Então, essa mensagem de Apocalipse para eles é para mostrar para eles que eles não eram autossuficientes e que, na verdade, eles estavam se iludindo, se enganando com uma autossuficiência falsa, que na verdade eles precisavam reconhecer o quanto eles necessitavam de Jesus. Então, às vezes a gente fica se achando, sou uma florzinha de Jesus. O máximo que eu fiz de pecado foi ter colado na prova e grudado chiclete no cabelo daquela minha colega maluca. E, sabe, vamos falar sério? Vamos tentar enxergar o pecado como ele realmente é? Porque eu vi uma expressão interessante esses dias atrás e tentando explicar da seguinte forma: se você jogar um tomate podre na minha cara, o que vai acontecer com você? Tipo assim, eu vou ficar triste, eu vou chorar, vou ter que limpar, entendeu? Mas não vai acontecer nada. Agora, se você fizer isso com, tipo, um presidente, alguém assim, você vai preso na hora, no mínimo, no mínimo. Então a gente tem que sempre lembrar de Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não importa muito o que você pecou. Se você não matou ninguém, não fez nada disso, graças a Deus que você não fez. Mas não veja o seu pecado como se fosse algo insignificante, porque a diferença tá contra quem foi o nosso pecado. Então, o seu pecado foi contra um Deus completamente santo, puro e justo. Então, como consequência disso, o pecado te trouxe morte. E você só é salvo agora porque quando Deus olha para você, ele não enxerga o miserável pecador que você é, ele olha para Jesus que está na sua frente, um Jesus que tem, como diz lá em Apocalipse, as roupas brancas, as roupas limpas, onde não há pecado. Então é por isso. E às vezes a gente fica se achando muito bonitinho, mas a gente tem que sempre se relembrar de quem a gente realmente é. E é que a única diferença entre a gente e o pecador mais imundo e sujo que a gente possa pensar é só porque Jesus catou nós da sarjeta e deu um banho no próprio sangue dele, entendeu? Então a igreja de Laodiceia estava se achando alto, se colocando numa autossuficiência e esquecendo que estava colocando Jesus do lado de fora. E aí ele fala: Eu estou à porta e bato. Então, se você está vivendo uma vida religiosa, sabe, que bom que você está buscando não pecar e tal, mas não se esqueça jamais de quem você realmente é. E isso vai revigorar não, vai reverter na sua vida.
no sentido de que quando a gente reconhece o quanto pecador a gente vai viver, em consequência disso, uma vida de gratidão. E isso reflete na nossa atitude, no nosso comportamento, nas nossas escolhas, em tudo que a gente faz. A Bíblia, lá em Provérbios 27:7, diz assim: que quem está satisfeito recusa até o mel mais doce, mas para o faminto até o amargo é doce. Então, quando você está satisfeito, você não vai valorizar a, a vida, as coisas que Deus está permitindo você viver junto com Ele. E pro faminto, até o amargo é doce. Então, se a gente reconhecer o quão faminto a gente é e o quão perdoado a gente foi, a nossa atitude vai ser completamente diferente. E um exemplo fácil da gente ver isso está lá em Lucas 7, a partir do versículo 36, vai até o 50. Mas, encurtando, Jesus ele é convidado por um crentão fariseu chamado Simão para ir jantar na casa dele. E naquela cidade tinha uma mulher de má fama, e quando Jesus está lá jantando na casa dele, ela pega um frasco cheio de perfume e ela chora aos pés de Jesus, as suas lágrimas molham os pés dele, ela enxuga essas lágrimas com os próprios cabelos e vai beijando o pé dele e vai derramando perfume nele. E quando Simão vê isso acontecendo, ele fica assim: se Jesus fosse de fato um profeta, ele ia saber que essa mulher que tá tocando nele, tipo, ela vive uma vida de pecado. E aí Jesus, conhecendo o coração de Simão, ele fala assim: Simão, tem uma coisa para contar para você. Aí ele fala assim: pode falar, mestre. Ele fala: dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Só que um devia 500 moedas e o outro só 50. Mas nenhum dos dois conseguia pagar. Então esse homem perdoou a dívida de cada um. Qual dos dois vai mais estimar essa pessoa perdoadora? Aí ele falou assim: eu acho que o cara que devia 500, porque ele foi mais perdoado. Aí Jesus fala assim: exatamente, você tá certo. Então falou pra mulher: tá vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela lavou meus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Você nem me deu um beijo quando eu cheguei e ela não para de beijar meus pés desde a hora que eu entrei. Você não colocou azeite perfumado na minha cabeça, mas ela derramou perfume nos meus pés. Então, eu tô dizendo para você, Simão, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus pecados, os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então ele diz para ela que os pecados dela estão perdoados e fala para ela poder ir em paz, que a fé dela tinha salvado ela. Vocês entendem que nessa circunstância a gente pode agir como a mulher perdoada ou como Simão, que também foi perdoado por Cristo? Então a diferença é que um entendia, ela no caso, entendia o quão perdoada ela tinha sido. E ela estava querendo expressar isso para Jesus e viver uma vida de gratidão, enquanto Simão ainda não tinha entendido isso dentro do seu coração, do quão perdoado ele foi. Por um Deus que é santo, completamente puro e justo, e através da obra de Jesus na cruz, eu e você, a gente foi muito perdoado. Então, que a gente dê uma parada para lembrar de quem a gente realmente é, de quem Jesus é, de quem Deus é, e a gente se colocar no nosso devido lugar. Amanhã eu vou continuar falando um pouquinho mais da Laodiceia, em referência a essa vida, após a gente entender o quão perdoado a gente foi.